Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Olá, eu sou o pastor Dimas Souza e seja muito bem-vindo aqui em nosso canal. E hoje teremos uma temática muito interessante sobre o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, eu acredito ser um dos mais famosos, se não for o mais famoso entre os demais livros da Bíblia. Isso por sua natureza misteriosa, profética e também escatológica. Desde os primórdios dos tempos, muitos debates acirrados se deram sobre quando os eventos proféticos registrados no livro do Apocalipse se dariam. E isso foi pauta de muitas discussões no transcorrer dos séculos, ocasionando o surgimento de várias escolas de interpretação para detectar o tempo do cumprimento das profecias deste enigmático livro. Então surgiram os preteristas dizendo: as profecias registradas no Apocalipse já se cumpriram. Depois vem os historicistas dizendo: o Apocalipse se cumpriu no passado e está se cumprindo agora no presente. Depois vem os futuristas dizendo: o Apocalipse irá se cumprir somente no futuro. E por fim surgem os idealistas dizendo: o Apocalipse é só uma ideia, não foi escrito para se cumprir em nenhuma época. Vamos analisar essas 4 escolas agora neste vídeo, mas antes eu peço gentilmente que você que não é inscrito se inscreva no canal, e você que é inscrito compartilhe agora este vídeo para os seus amigos, para o máximo de pessoas que você puder, e não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, aquele joinha, certo? E no final do vídeo deixe um comentário que vai ajudar bastante no engajamento deste canal, e o YouTube estará recomendando para muitas outras pessoas, ok? Vamos continuar no nosso estudo sobre a escola preterista. Eles acreditam que as principais porções proféticas das Escrituras foram cumpridas na destruição de Jerusalém pelos romanos no ano 70 depois de Cristo. Segundo eles, com base em Mateus 24 e 34 e as suas passagens paralelas, essas profecias tinham de ser cumpridas no século I, ou seja, no futuro da vida do profeta que trouxe a previsão, sem ter que passar para uma outra geração. É importante também que se diga que existem pelo menos 3 tipos de preteristas. Existem os preteristas moderados, que ensinam que o livro do Apocalipse se cumpriu durante os 3 primeiros séculos da era cristã. Tem os preteristas medianos, que acreditam que o Apocalipse do capítulo 4 até o 19 se refere à destruição de Jerusalém do ano 70 depois de Cristo, mesmo acreditando que ainda alguns poucos eventos proféticos faltam se cumprirem no futuro. E o terceiro é o preterismo radical, ou total, ou consistente, que defende que toda a profecia bíblica foi cumprida na destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo, e que todos os eventos proféticos se deram nesta data. Agora, sobre a segunda escola, é a escola historicista. Enquanto os preteristas normalmente dizem que o Apocalipse se cumpriu no primeiro século, os historicistas, por sua vez, eles veem toda a história da igreja através dos séculos como cumprimento do Apocalipse e como preparação para o segundo advento de Cristo, que ainda é futuro. Os historicistas também creem, e isto mais do que qualquer outras escolas, que as profecias do Apocalipse podem ser cumpridas em nossos dias, já que eles entendem que a igreja já está na grande tribulação há mais de 1500 anos. Esta escola, ela surgiu por volta do 4º século depois de Cristo, quando intérpretes começaram a ver os eventos de sua época como cumprimento das profecias bíblicas. Mais tarde surgiram proponentes famosos, pessoas influentes, como por exemplo o abade italiano Joaquim de Fiore, no século XII. Já na época dos reformadores, eles foram particularmente atraídos pelo historicismo, pois ensinavam que o Papa era o anticristo e eles se viam como o remanescente
fiel perseguido por Roma. Os historicistas, eles relacionam os juízos dos selos, das trombetas e das taças do Apocalipse a importantes eventos históricos dos últimos 2000 anos. Por exemplo, as 7 igrejas da Ásia, que estão em Apocalipse 2 e 3, segundo eles, retratam ao período da igreja na história. Os defensores desta posição, dentro deste contexto, eles se consideram a igreja da última geração, antes da segunda vinda de Cristo. Outro exemplo é que o 5º selo, em Apocalipse capítulo 6, segundo eles, tem seu cumprimento com o martírio dos cristãos na época do imperador romano Diocleciano, em 284 a 304 depois de Cristo. Lá em Apocalipse 10, o livro entregue a João por um anjo, segundo eles, é acreditado ao período da Reforma Protestante, isso cumprindo-se em 1500. E as primeiras 5 taças derramadas, lá em Apocalipse capítulo 16, segundo eles, é atribuído ao período da Revolução Francesa e conflitos posteriores a esta época. Então, pouco depois do historicismo ter atingido o auge de sua popularidade nas primeiras décadas do século XIX, ele começou um declínio do qual jamais se recuperou. E esse declínio ele foi o resultado de vários fatores. Primeiro, como já se havia passado 1800 anos da história da igreja, a crença historicista de que a segunda vinda de Cristo estava próxima alcançou grandes níveis de histeria. Com base em princípios hermenêuticos historicistas, o americano William Miller marcou a data da volta de Jesus para 1843, revisando-a depois para 1844. Tais marcações de datas ajudaram a destruir a confiança neste sistema. E diga-se de passagem, essa situação foi que deu origem à Igreja Adventista e, consequentemente, às Testemunhas de Jeová. O segundo fator do declínio estava relacionado à posição historicista de que a Igreja Católica Romana era o anticristo, devido à sua apostasia da fé verdadeira. Por volta da segunda metade do século XIX, o protestantismo estava sendo ameaçado pelo crescimento do liberalismo teológico, que era o descrédito nos milagres, desconfiança na inspiração da Bíblia Sagrada. Então, os evangélicos viam isso como uma ameaça muito mais séria do que o catolicismo romano. E, por fim, o surgimento de uma abordagem literal das profecias produziu um reavivamento na visão futurística que eu vou falar daqui a pouco, pois o futurismo fazia mais sentido para os evangélicos que acreditavam na vinda de Jesus antes do milênio. Uma observação sobre o historicismo é que, se não fosse pelos adventistas do sétimo dia, o historicismo virtualmente não teria adeptos hoje em dia. Agora, a nossa terceira escola que trataremos é a escola idealista. E de todas estas escolas, as abordagens do idealismo é a menos sistematizada. Seus proponentes dizem que o Apocalipse seria unicamente um conjunto de ideias teológicas ou filosóficas válidas para qualquer época e que se apresenta como um grande drama que retrata realidades espirituais, como o caso do conflito entre o reino de Deus e as forças de Satanás em todo o tempo. Isso do primeiro advento até a segunda vinda de Cristo. Como também, segundo eles, representa o conflito contínuo entre o bem e o mal, sem nenhuma conexão histórica imediata para qualquer evento político ou social. E por fim, chegamos à última escola, que é a escola que eu faço parte, por considerar mais convergente, simétrica, coerente com as escrituras sagradas, que é a escola futurista. Essa escola defende a tese de que todos os eventos proféticos só ocorrerão depois de encerrada a era da igreja, a qual ainda estamos vivendo. Diga-se de passagem, a era da igreja vai desde o dia do Pentecoste até o arrebatamento da igreja. Esse é o período da igreja que estamos vivendo. Então os futuristas acreditam que as profecias do Apocalipse, de Daniel, do sermão profético nos evangelhos, ocorrerão no futuro, durante a grande tribulação,
na segunda vinda de Cristo e no milênio. E esse cumprimento é crido como algo literal, algo físico, apocalíptico e global. Então, enquanto o preterismo coloca o cumprimento das profecias do Apocalipse no passado, o historicismo coloca no presente, o idealismo coloca em qualquer tempo, o futurismo coloca a grande maioria, quase toda a profecia dos textos do Apocalipse e demais textos proféticos coloca para o futuro. Agora, esse futuro deve ser entendido do período da grande tribulação para frente. Esse futuro é o ponto profético em que os eventos proféticos irão começar a se cumprir. E é extremamente importante que se saiba que existe um ponto de rompimento em que se marca o fim da era da igreja, que, como falei, vai do Pentecoste ao arrebatamento, e o início do futuro profético, iniciando com a grande tribulação, que chamamos de o tempo do fim. Então, é bom que se diga aqui que nada que aconteça hoje em dia entra em nossa interpretação do futuro profético. Ou seja, nós, os futuristas, não estamos olhando os acontecimentos geopolíticos, movimentações sociais, os problemas pandêmicos, abalos sísmicos, etc., com certeza de que estamos vivendo as profecias do Apocalipse. Não, não. Lembre-se que quem faz tal abordagem são os historicistas, pois eles acreditam que a maioria dos textos apocalípticos estão se cumprindo ao longo da história, desde quando Jesus morreu. Para eles, o mundo já está na grande tribulação há quase 2000 anos e que as coisas vão piorando até a volta pessoal e visível do Senhor Jesus. No nosso caso, os futuristas, fazemos uma separação entre o tempo da igreja em que nós vivemos com o futuro apocalíptico que iniciará com a grande tribulação. Para quem me conhece, sabe muito bem que eu creio e defendo o arrebatamento pré-tribulacionista. Ou seja, eu creio e defendo que a igreja não estará na grande tribulação, debaixo do governo do anticristo que será instaurado neste mundo. Mas, deixando por enquanto esse assunto de lado, o que eu quero dizer com isso é que o pré-tribulacionismo tem suas bases de interpretação no futurismo, revelando que os eventos ou os acontecimentos escatológicos registrados no livro do Apocalipse ainda não se deram, mas estão reservados para um tempo que brevemente chegará. Ok? Bom, vamos ficar por aqui. Espero que você tenha aprendido um pouco sobre esta matéria e compreendido toda esta explicação. Se você gostou do vídeo, do estudo, da mensagem, deixa agora o seu like se você esqueceu. Inscreva no canal caso não seja inscrito e é a hora do comentário aqui embaixo. Eu vou ler os comentários, tá bom? E vou responder também. Deus abençoe. Este é o meu entendimento.